Bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos iniciar um pouco já o capítulo 3 do nosso livro, certo, pessoal? E aí, eu devo aqui retratar, né, nesse capítulo, justamente a realidade do comércio, como ele mudou, né? Então, o comércio ele se modificou, ele acompanhou a evolução do sistema econômico. Então, aqueles comerciantes de especiarias que a gente tanto fala do período das grandes navegações, né, a forma como eles praticavam o comércio se modificou, né? E hoje nós vivenciamos um momento, principalmente o momento que vivemos, né, em que o comércio está dando um novo salto na forma dele ser realizado. Então, o comércio mundial. O nosso capítulo ele inicia com o seguinte termo, né? Em 1948, o comércio internacional fazia circular no mundo 58 milhões de dólares. Em 2015, foram 16 trilhões. Olha o quanto aumentou, pessoal, num espaço de tempo aí de cerca de, a gente pode dizer, quase 70 anos, né? Não chega nem a 70 anos. Então, porém, né, esse comércio se concentra em alguns países. É o que, digamos, a gente pode fazer uma análise assim. Esse livro, ele inicia com as revoluções industriais. Os primeiros assuntos dele é tratando de globalização e revolução industrial. Então, seguramente, nos últimos 200 anos, o mundo ele produziu riquezas. Nos últimos 200 anos, o homem produziu riqueza por toda a história do século XVIII para trás. Com certeza, você pode colocar os reis mais ricos que existiram na história da humanidade, né? E mesmo assim, o homem nos últimos 200 anos, desde o advento da Revolução Industrial, o homem produziu muito mais riqueza nesses últimos 200 anos. Então, o que aconteceu? Você vem aquela pergunta básica, né? Então, com tanta produção de riqueza, como é que a humanidade ainda convive com o flagelo da fome, da miséria? Então, existem situações desproporcionais que geram, então, a concentração. As desigualdades, elas sempre vão existir. Enquanto existir sociedade humana, vai existir desigualdades. O que não pode ser normalizado é a miséria. A miséria, ela tem que ser combatida, principalmente por intervenção estatal. Então, se vocês analisarem, então, cerca de 10 países monopolizam cerca de 50% da economia mundial, do comércio mundial. Então, apenas 3 deles, né? Então, se tem que Estados Unidos, China e Alemanha correspondem por 30% do comércio mundial de bens e serviços. Então, atualmente, a maior parte das trocas comerciais é de produtos industrializados e a participação de produtos primários no comércio mundial foi reduzida. Então, os países desenvolvidos concentram as suas exportações em bens industrializados, ou seja, com valor agregado, produtos com valor agregado. Para defender os seus interesses em um mundo altamente competitivo, diversos países formam então os famosos blocos econômicos, né? Os blocos econômicos que eu já falei, inclusive, para vocês ano passado, né? Formação da União Europeia, do NAFTA, do Mercosul. Então, são blocos econômicos que têm uma grande expressividade e dominam uma fatia do mercado mundial. O que acontece, pessoal? Nesse processo aqui de relações econômicas,
entre os países industrializados e países que têm sua base de exportação predominantemente gêneros agrícolas, existe uma desvantagem enorme. Então, sempre, digamos assim, você pega ali os maiores países da África, né, que praticamente nem sequer industrializados são, né, com exceção ali de Egito e África do Sul. Né, então, a miséria é total. Então, você pega isso aí, né, então esses países exportam o quê? Países como Nigéria, Moçambique, exportam gêneros agrícolas ligados à agricultura. Tudo que necessitam, eles importam de gêneros manufaturados, industrializados. É mais ou menos como você vender produtos baratos, produtos da sua casa barato, e querer colocar, digamos aqui, a mobília da sua casa. Então você vende a preço, né, de banana, muito barato. E aí você quer trazer mobília nova. Só que com o dinheiro que você arrecadou da venda da mobília antiga, você não vai colocar uma mobília decente, nova, né, na sua casa. Só um exemplo, né, a grosso modo. Então, nos últimos anos, né, a China ela tem protagonizado, né, destaque no comércio mundial, principalmente nas exportações, produtos industrializados. E o grande diferencial da China é os preços baixos. Eu mostrei na aula anterior o exemplo, né, dos tênis. Né? A maior parte das empresas que fabricam tênis, produtos esportivos, eles estão instalados na Ásia. Essas empresas têm suas sedes em países como a Alemanha, Estados Unidos. No entanto, eles vão buscar o potencial eles vão buscar potencializar seus lucros. E aí eles vão observar onde é que tem a mão de obra mais barata, onde é que tem o mercado mais lucrativo. E assim, como já foi explicado para vocês na aula anterior, eles utilizam os recursos desenvolvido do transporte, da informática, para potencializar os lucros dele. Então a China, ela tem uma oferta de mão de obra barata. Meu amigo, uma população de 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Então é um exército de mão de obra aí imensurável. Só para você ter uma dimensão, né? Só o quebradinho da população da China, 400 milhões de pessoas, é o dobro da população do Brasil. E ainda tem aí, né, gente, 1 bilhão de pessoas, de chineses sobrando. Então é muita gente, né, para ser utilizado na produção. Então a China, nos últimos anos, ela tem crescido muito. Inclusive, diante desse cenário, em 2020, a China ela chegou a crescer, ainda chegou a crescer, se não me engano, mais de 3%. Num cenário caótico, né, para a economia mundial, ela ainda conseguiu crescer. Os Estados Unidos teve uma recessão de 3,5%, o Brasil 4,1%, a Argentina teve uma queda no PIB de 12%, o Reino Unido 9,9%. Isso aqui, pessoal, esses dados que eu estou dizendo a vocês podem encontrar em qualquer site de informação sobre o PIB dos países do ano passado, das principais economias do mundo. Então, o Brasil, mesmo diante da situação que nós vivemos, foi um dos países que teve menor recessão. Foi apenas 4,1%. Quando você compara com um país bem mais rico, como o Reino Unido caiu quase 10%. A Espanha
11, uma recessão de 11%. Negativo, viu isso? Esses dados. Então a China, ela tem uma grande potencialidade. Né? E antes, nos anos 80, quando ela iniciou a exportação dos seus produtos, eram mais produtos de baixa tecnologia. Hoje é produtos de alta tecnologia, né, pessoal? E aí, a China também inseriu mais de 200 milhões, né, de consumidores no mercado internacional. O número, né, aproximado, né, aproximado de chineses, né, que ampliaram o seu poder de compra. Ora, lógico, a China passou aí os últimos 12 anos crescendo a saltos de 10%, 11%, 14% ao ano. Significa dizer, pessoal, que ela consegue multiplicar o PIB dela por 2 em menos de 10 anos. Em menos de 10 anos ela multiplica o PIB dela por 2. Certo? O Brasil crescendo a 1% desde 2016. Para 2016. Crescendo a 1%, 1,8%. Quando passar 10 anos, o Brasil não tem conseguido crescer 15% de suas riquezas. Então é bem diferente. A China multiplica por 2 em 10 anos. E aí, com certeza, com um ritmo de crescimento desse, significa dizer que mais pessoas estão enriquecendo na China. Se eles estão enriquecendo, estão se tornando também um mercado consumidor cada vez maior. Aqui com a imagem, né, do comércio, né, com certeza é o comércio marítimo. Se não me engano, o comércio marítimo, as rotas marítimas, elas são responsáveis por transportar cerca de 80% do que é produzido no mundo. Se vocês observarem bem, não é dado muito foco ao comércio marítimo, né? Das navegações, esses grandes navios. Não é dado grande foco a ele quando se trata de economia. Geralmente, quando vai falar de economia, ou está falando em uma bolsa de valores, ou numa indústria, ou então no campo, mostrando também o potencial agrícola. Os navios, né, não é mostrado, sendo que as rotas comerciais de navios, elas são responsáveis por transportar 80% da riqueza que é produzida no planeta. Para vocês terem ideia, como é a dimensão disso, né? O canal de Suez, né? Tá uns 15 dias, um mês, um navio encalhou, né? Teve um problema lá, encalhou. Ficou interrompendo o canal de Suez por mais de 2 semanas, cerca de 2 semanas. Né? E aquela interrupção do canal de Suez, né, gerou um impacto nas economias da Europa astronômica, né, que é necessário aí um verdadeiro quase que se não me engano, tem expectativa aí de meses para recuperar o que foi perdido. Então, com o crescimento econômico, era necessário organizar os tratados econômicos, a forma de se comercializar. Até 1995, não existia um órgão oficial, né, para organizar o comércio mundial. O que existia era um acordo de tarifas, o conhecido GATT, né? Era uma expressão inglesa, né, que era justamente a respeito de tarifas cobradas entre produtos, né, de exportação e importação entre os países. E aí, em 95, foi criada a OMC, a Organização Mundial do Comércio, vinculada à ONU. A OMC ela atua na regulamentação, na regulação comercial do mundo. Tem 164 países, participam dessa organização, né, sediada em Genebra, né, e os países que estão na condução da economia mundial, principalmente os países ditos desenvolvidos,
eles têm uma enorme influência dentro da OMC. A atuação da OMC tem sido fundamental na busca para justamente buscar um equilíbrio comercial, que a gente sabe que, se tratando de recursos financeiros, sempre vai existir uma disparidade entre ricos e pobres, né? Então, existe uma disputa por mercados, o mundo ele é envolvido nessa disputa. E a OMC tenta, digamos assim, fazer com que essa disputa se torne mais justas, com acordos, contratos e respeito ao comércio, facilitar o comércio. Então, predomínio, os países desenvolvidos eles têm uma predominância, né? E geralmente eles não querem concorrer de forma justa. Eles usam o poderio econômico deles para justamente quebrar o equilíbrio. Principalmente aqui, está em destaque aí em negrito, né, as medidas protecionistas. Os países desenvolvidos, eles aumentaram nas últimas décadas, né, enquanto os países menos desenvolvidos, né, foram levados a abrir suas economias para as importações. Observe como a coisa ela é desproporcional. Imagine aqui, então, vou citar aqui um exemplo, a grosso modo. Você tem uma empresa de camisetas aqui no Brasil. Você vende suas camisetas a R$100. E aí o que acontece? Com a pregação do livre comércio, né, a ideia liberal é simplesmente favorecer a liberdade de comércio, o Estado ele não deve intervir, e tudo que deve prevalecer aí é a lei da oferta e procura. Quem tiver mais produtos e melhor estrutura para cativar o cliente, né, a regra é essa. Então, os países desenvolvidos, você coloca aí uma marca americana, né, uma marca francesa, vem disputar aqui no Brasil esse mercado com a sua empresa, que não tem a menor capacidade de disputar com uma grande marca. E aí o que acontece? Coloca então aí uma empresa que tem centenas de anos já no mercado, tem muito capital, tem propaganda, né? Você pega lá a gigante francesa do Jacarezinho, não vou citar o nome, né? Não vou fazer propaganda para ela, mas tem lá o Jacarezinho, né, nas camisetas, e ali é um símbolo de riqueza, de poder econômico. O pessoal quer ostentar aquele jacaré. O que acontece? Aí essa marca vem disputar o mercado com você. E aí tá lá as camisetas. Suas camisetas vendendo a R$300 e as camisetas lá da empresa do jacaré vendendo a R$350. E aí a população, nessa disputa aí, a população vai preferir qual? Com certeza, eu tenho certeza, mesmo sendo R$50 mais caro, as pessoas vão para a empresa do jacaré. Por quê? Porque tem uma propaganda maior, tem uma fama maior, tem uma maior divulgação, elas vão preferir essa empresa. E aí você vai começar a perder mercado e, consequentemente, a tendência é entrar em uma crise e quebrar. Essa ideia do livre comércio, se você for apresentar isso para o consumidor, ele vai dizer, isso aí não é problema meu não. O empresário que se vire para sobreviver. Aí vamos analisar aqui. O Brasil tem produtos também que são muito competitivos. Vou citar aqui o aço brasileiro. O Brasil produz o aço, um dos aços de melhor qualidade do mundo, e com um preço baixo de competição. Aí
quando o Brasil vai vender o aço lá no mercado americano, né, os americanos querem taxar, querem cobrar uma taxa extra para justamente o aço brasileiro entrar no mercado americano mais caro e perder competição. Então, o que acontece? Isso aí, essa taxação desses produtos é chamada de quê? Protecionismo. Então, com a globalização, os países desenvolvidos ampliaram seus mercados, dificultando que os países menos desenvolvidos pudessem, né, se desenvolver e ter uma estrutura melhor. Então, isso porque eles conseguiram isso porque mantiveram suas barreiras alfandegárias. Essas barreiras elas são utilizadas de diferentes maneiras. São não só na alfândega, como também barreiras sanitárias, atribuindo determinada acusação para evitar o mercado. Um exemplo, a carne brasileira. A carne brasileira foi recentemente, teve boicote na Europa, né, atribuindo lá o risco de transmissão dessa doença, né, que nós estamos vivendo. E aí o que acontece? O Brasil, então, o que o Brasil fez? Pegou e desviou a parte dessa carne, né, para os países árabes e China. Inclusive, isso fez com que o Brasil vendesse tanta carne, que começou a faltar para o mercado interno, para o brasileiro aqui. Os produtores brasileiros, aproveitando que a alta do dólar, né, então começaram a exportar mais. E aí o preço da carne aqui a carne começou a faltar no mercado e começou a subir. Bem, então essas medidas protecionistas, os países que adotam ela, não estão sendo leais, né? Não estão sendo leais. Se existe uma defesa do livre comércio, praticar protecionismo é ilegal. Agora vá dizer isso para um país como os Estados Unidos, né? Que tem uma economia, a maior economia do planeta. Como é que você vai impor, exigir que os americanos não pratiquem o protecionismo? É um pouco difícil, né? Eu poderia dizer. Então, continuando aqui, né? Com a adoção de medidas protecionistas, os mercados internos dos países passam a ser abastecidos, né, por produtos nacionais. E era isso que os países como o Brasil deviam fazer. Se eles praticarem protecionismo, o que é isso? Então, vai lá, voltando à ideia das camisetas lá. Então, quando a empresa lá do Jacaré viesse vender aqui no mercado brasileiro, nós temos 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas, então é um grande mercado. Aí, simplesmente, o Brasil colocaria uma taxa de R$300 para essas camisetas. Então, se ela já ia ser vendida a 350 e ainda paga uma taxa de mais 300, essas camisetas iam ficar de R$650. E aí? Então o pessoal ia olhar e dizer, não, vamos comprar então um produto nacional, né? Comprar um produto nacional. Aí você estaria reservando parte do mercado para essas empresas nacionais. Mas ia ter alguém que ia comprar da empresa lá mais cara? Sim, ia ter, mas o mercado ficaria bem mais restrito. Por outro lado, né, os países, né, que abriram suas economias, nós temos que destacar então que há, no caso também, uma maior variedade de produtos. Então, é por isso que o consumidor ele não está nem aí para essa questão econômica. O que ele quer saber é quando ele chega no mercado, quando ele chega no shopping, exista vários produtos a serem oferecidos para ele e ele vai pesquisar ali qual é o melhor preço para ele.
Tanto faz se esse produto é americano, se esse produto é francês, se esse produto é nacional. Ele não está se importando para isso. Né? Ele quer simplesmente atender a sua necessidade de consumo com o menor custo possível. Então, assim, né, a indústria nacional ela é enfraquecida, as empresas nacionais. Né? Por quê? Porque elas vão concorrer com grandes empresas. Né? Atualmente, né, então ficou muito famoso, né, a prática da formação de blocos econômicos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, né, tornaram-se as duas grandes potências do mundo e aí foram palco de grandes disputas, o que levou, inclusive, a uma etapa da história conhecida como Guerra Fria. Essa etapa da história ficou conhecida. Então, a Europa Ocidental, arrasada pela guerra, estou falando aqui justamente ali nos anos, né, de 1948, 1947. Então, a Europa ela estava arrasada. Então, para se recuperar, né, ela pegou dinheiro emprestado com os americanos. E aí ficou até conhecido como o famoso Plano Marshall, que era o plano de reconstrução das economias europeias. E sempre que os americanos ajudavam um país a recuperar sua economia, né, esse país tinha que ser fiel ao bloco americano que estava na disputa contra os soviéticos. Então, diante disso, alguns países decidiram se unir, né, em blocos econômicos e aí vai nascer, diante dessa realidade, o conhecido Mercado Comum Europeu, em 1957, pelo Tratado de Roma, que reuniu, né, os seguintes países: Itália, França, Bélgica, Holanda, Alemanha e Luxemburgo. Esses países aí, eles foram, poderia dizer que os pioneiros, né, da formação de blocos econômicos. E aí, qual é a grande ideia do bloco econômico? Vou só citar aqui um exemplo rápido, né? Você está criando um mercado maior. Então, digamos aqui, você tem uma empresa francesa, digamos que ela exportava, ela produzia só dentro da França. Então tinha lá a população da França, sei lá, 50 milhões de franceses. Ela tinha esse mercado. Mas com a formação do mercado comum, então aí tem 50 milhões de franceses, 15 milhões de belgas, mais aí 40 milhões de italianos. E aí, olha aí, pessoal, o tamanho desse mercado assim abastecido. As empresas, elas iriam progredir em produção, né, e também em produção de riquezas. O sucesso do mercado comum europeu levou, então, futuramente o quê? A formação da União Europeia. Essa União Europeia, né, foi criada em 93, né, então, e em meados de 2018 chegava a ter 28 países nesse bloco. Né? Então, hoje, né, a União Europeia tem 27 países, porque o Reino Unido saiu, né? O Reino Unido viu que não estava sendo tão vantajoso para o país e os ingleses preferiram retirar, o famoso Brexit. Bom, então os países membros, eles uniram-se, né, fazendo justamente termos alfandegários, livre circulação de mercadorias. Esses termos alfandegários é o quê? Não taxar os produtos dos países que fazem parte do bloco econômico. E aí,
livre circulação de mercadorias, de pessoas, tudo isso aí integrava as economias. E o salto mais significativo, né, aconteceu em 99, quando eles resolveram criar uma moeda única, que foi o euro. Então, o euro unificou esses países em uma única unidade monetária. E isso, né, facilita mais o quê, pessoal? Facilita mais o consumo, facilita mais o mercado como um todo. Certo? Então, além disso, a União Europeia tem como objetivo reduzir as desigualdades econômicas, os famosos planos sociais, né? E entre seus países. Porque você tem, pessoal, na União Europeia, os países são muito homogêneos, porém existe desigualdade. Então você não pode comparar, por exemplo, a Alemanha com a Espanha, economicamente. A Alemanha sendo comparado com a Portugal, são economias bem diferentes, bem mais frágeis. Né? Você tem aqui a Suécia, por exemplo, uma grande estabilidade econômica nesse país. Então isso faz necessário um planejamento das equipes econômicas para desenvolver esses países que têm dificuldades econômicas e justamente dessa maneira potencializar o bloco. Apesar das grandes desigualdades econômicas entre os países membros, está se referindo aqui, está exagerando, né, o termo utilizado. Porque tem uma desigualdade, mas você não pode, por exemplo, comparar a desigualdade econômica existente na União Europeia com a desigualdade econômica que existe no NAFTA. O NAFTA é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Então você tem aqui 2 primos ricos e um primo pobre. O México não dá para comparar com os Estados Unidos, não dá para comparar com o Canadá. Bem mais gritante a diferença, né? No entanto, realmente existem países que têm dificuldade econômica. E aí tá aqui, né? Em 2016, após a realização de um referendo, né, que consultou a população britânica quanto ao interesse, né, de permanecer na União Europeia. E aí, né, nessa negociação, iniciou justamente um processo de saída do Reino Unido, né, da União Europeia, que foi concretizado, né, ano passado. Então, aqui os países membros da União Europeia que adotaram o euro. Teve país que, mesmo pertencendo à União Europeia, não adotaram a moeda única, certo? Então, aí você tem aqui um exemplo aqui, você tem o Reino Unido. O Reino Unido tem a libra esterlina, né? Então ela não era vantajoso para o Reino Unido adotar até porque a moeda do Reino Unido tem um aspecto cultural, né? Da formação do país. Então, os ingleses eles são muito apegados a isso, não aceitaram. E aí, vamos ver aqui alguns blocos econômicos, né, não tão importantes como a União Europeia, mas também que têm grande impacto. Então, os blocos econômicos, com o fortalecimento da União Europeia, surgiu então o interesse na formação de blocos econômicos entre outros países. Então, surgiu aí a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico, a conhecida APEC. É uma organização formada por países da Ásia, da Oceania e da América, que se comprometeram em formar uma zona de livre comércio. Observe que a integração desses países aqui é apenas uma zona de livre comércio, certo? Então, ali simplesmente para facilitar a circulação de produtos. É bem diferente da União Europeia,
que além do livre comércio, existe circulação de pessoas, existe moeda única, porque a União Europeia ela é dita então como o bloco econômico mais desenvolvido, mais integrado. Em 94, os Estados Unidos também formou, juntamente com o Canadá e México, né, o NAFTA. Certo? Então, foi simplesmente um acordo de livre comércio. Pergunto, pessoal, você acha que os Estados Unidos têm interesse em aumentar essa integração com o México? Como, por exemplo, permitir a livre circulação de pessoas? Lógico que não, né? Lógico que não. Inclusive, os americanos chegaram a construir o muro na fronteira com o México, justamente para impedir a entrada de imigrantes ilegais no seu território. Então, o NAFTA, né, ele fica restrito também ao aspecto econômico, porque entre esses três países existe uma desigualdade, principalmente no que diz respeito ao México. Em 2016, 12 países banhados pelo Oceano Pacífico assinaram um acordo, né, de criação do bloco de livre comércio. E aqui, né, você tem aqui a conhecida como parceria, né, Transpacífico, né? E aí você tem Austrália, Nova Zelândia, né, Peru, todos os países que são banhados pelo Oceano Pacífico. Em 2017, os Estados Unidos deixaram oficialmente o acordo, porque basicamente o que acontece? Isso muda, eu estou mostrando isso aqui para vocês, porque a política americana ela é muito ativa. Né? Ela é muito ativa, os americanos eles são muito ativos na política. E não é como o brasileiro que gosta de fazer politicagem. E aí o que acontece? Quando entra um presidente mais conservador, um republicano, né? Então, ele, de repente, quer impor situações como, principalmente, renegociar tarifas, todo um protocolo. Quando entra um democrata, aí, geralmente, né, é algo mais global, né? Com interesse mais global. Quando entra um republicano, é mais com interesse americano. Então, é basicamente a diferença entre Biden e Trump. Então, aqui um planisfério, né, para vocês verem os países, né, que fazem parte tanto da APEC, como do NAFTA, e como também o tratado, né, de tarifas do Transpacífico. Veja só aí, né? Então, a grosso modo, eu poderia dizer que grande parte do mercado mundial, não só isso, mas a maior parte do mercado mundial está integrado por meio de blocos. Seja de bloco de uma maior integração ou de uma menor integração, que só, por exemplo, a União Aduaneira, né? A União Aduaneira, uma área de livre comércio. É assim que funciona o mercado mundial. Então, o Brasil ele tem um mercado, faz parte de um bloco, né? Que é o bloco Mercosul, que é uma união aduaneira. O que é isso aí? Eles permitem a circulação de produtos entre os países membros e estabelece uma tarifa TEC, né, que é para produtos que venham de outros países que não fazem parte do Mercosul. Então, é só uma análise. Quando vocês forem detalhar mais esses blocos econômicos, vão ver que a diferença entre um bloco e outro é esse processo, né, de uma maior ou menor integração. Então, nas últimas décadas, houve uma intensificação de rotas comerciais no Oceano Pacífico.
estimulando a formação de blocos econômicos. Né? E isso deve ser a industrialização, principalmente dos países asiáticos, e também o protagonismo, né, que a China ela tem, nos últimos anos, tomado diante da economia mundial. Então, pessoal, a gente vai parando por aqui, né, até a nossa próxima aula. Valeu!